Sejam bem-vindos a essa aula, que nós veremos uma breve introdução ao processamento de linguagem natural, que é uma sub-área da inteligência artificial, e principalmente vamos verificar algumas das principais aplicações que podem ser desenvolvidas. Essa área ela é baseada em análise de textos e também análise de voz. Primeira aplicação, nós temos o Speech Transcription, que é a ideia de você escrever um texto e ser gerada a fala, ou então você fala e é gerado um texto. O Neural Machine Translation, que é a tradução entre idiomas, por exemplo, de inglês para português, de português para espanhol e assim por diante. Temos os chatbots, que são os robôs de conversa. Muitas empresas estão utilizando esse tipo de algoritmo, principalmente para atendimento ao cliente, que pode ser tanto por forma textual quanto por voz. Ao invés de você falar com uma pessoa, você vai falar com um algoritmo de inteligência artificial. Temos o QEA, que é Questions e Answers, ou seja, perguntas e respostas, que é uma aplicação bem interessante que pode ser utilizada em fóruns de discussões. Quando uma determinada pessoa faz uma pergunta no fórum, se essa pergunta já foi respondida por um outro usuário, o próprio sistema pode buscar esses textos e retornar para essa pessoa. Assim não precisa alguém toda hora responder perguntas repetidas. Próxima aplicação é o Text Summarization, a sumarização de textos. Temos o texto original. O objetivo é executar alguns cálculos matemáticos para nós termos um resumo do texto, somente com a parte principal desse texto. Dessa forma, não é necessário você fazer a leitura de um texto inteiro. Vamos supor que você precise fazer a leitura de várias notícias por dia, porém você não tem o tempo necessário para fazer a leitura da notícia inteira. Você pode aplicar um algoritmo de sumarização, que ele vai extrair somente a parte principal do texto. Dessa maneira, você faz a leitura somente do resumo, ao invés de ler o artigo inteiro. É muito interessante para quem trabalha na área acadêmica, que precisa fazer a leitura de vários artigos sobre determinados tópicos, determinados temas. Porém, nem sempre é possível você ler 10 páginas, 20 páginas de um artigo. Se você aplicar um algoritmo de sumarização, você pode escolher para, por exemplo, gerar um resumo que contenha 50% do texto. Ao invés de você ter um artigo com 10 páginas, você terá um artigo com somente 5 páginas que vai considerar somente as partes principais do texto. Outra aplicação é o Image Captioning. Baseado em uma imagem, você pode gerar uma legenda para a imagem. Por exemplo, se tiver uma imagem de um cachorro preto pulando uma cerca, você pode gerar um caption, indicando que naquela imagem foi identificado um cachorro preto pulando uma cerca. O Facebook, inclusive, utiliza essa técnica para pessoas que têm algum tipo de problema visual. Dessa forma, elas têm o texto do que tem em uma determinada foto, em uma determinada imagem. Temos o Video Captioning, que é a adição automática de legendas. Conforme a pessoa vai falando, existe um algoritmo que analisa o que a pessoa está falando e gera as legendas em vários idiomas. Também temos um outro tipo de aplicação que não está nesse slide, que é a mineração de sentimentos ou mineração de emoções. Dado um texto, é possível você verificar se é um texto positivo, um texto negativo, se possui a emoção da alegria, a emoção da tristeza e assim por diante, que pode ser muito utilizado para as empresas saberem o que os consumidores estão falando sobre ela. E o foco desse curso está nessa área somente, que nós vamos aprender algumas técnicas para termos um texto e gerarmos o resumo desse texto. Obrigado e até a próxima aula!